Olá pessoal, tudo bem? Vamos, vamos dar continuidade aqui ao nosso terceiro período de atividades, falando um pouco sobre as questões que ficaram faltando, a gente explicar. Nós falamos na semana passada sobre a primeira e a segunda questão, e hoje nós vamos dar continuidade aí com a terceira questão em diante, ok? Vamos lá, sou o professor Renato, Geografia do sétimo ano B ao E. Vamos lá, pessoal. Olha só. A nossa terceira questão diz o seguinte: observe a imagem do relevo da Amazônia e responda a questão. Essas cores obedecem aos padrões internacionais, segundo determina a sequência, das cores mais claras às cores mais escuras. Nesse sentido, a parte mais escura do mapa representa. Olha só, nós estamos falando sobre as representações do relevo, as formas de representar o relevo terrestre. Faz parte aí do conteúdo de representações dos aspectos naturais e sociais, tá? Então vamos lá. O que a parte mais escura representa? Letra A. As partes mais escuras representam as partes mais altas do relevo, as partes mais baixas do relevo, as depressões como forma de relevo ou a estabilidade do relevo. Preste atenção que existe uma lógica de representação espacial. Existe uma lógica na forma de como eu vou representar o relevo. E essa parte mais escura aí, se vocês forem prestar atenção, ela está longe dos rios, Se você for olhar o leito do rio Amazonas, que corta a região norte de uma ponta a outra, você vai ver que existe uma parte mais clara. Então, à margem do rio, eu tenho um relevo chamado planície. E as partes mais centrais do Brasil, da região amazônica, eu tenho as áreas planálticas. Então lembra, planalto é o plano e alto. Planícies são áreas baixas em relação ao nível do mar. Então assim fica mais tranquilo para responder a tua questão, Vamos lá para a quarta questão. Observe a figura abaixo. Ela se refere a... Vamos verificar aqui. Na verdade, a figura está abaixo da questão 4, mas na verdade está ao lado das alternativas, Então, vamos lá. A figura, ela mostra um corte na superfície terrestre. Ela mostra que não se pode observar nem as altitudes, determinadas altitudes. Ela mostra que, apesar de detalhado, não pode ser utilizado pelos interessados em fazer o mapa. Ou ela é pouco detalhada e inviabiliza o seu uso. Vamos analisar a questão juntos? Vamos lá. Vamos analisar a imagem juntos. Então, observem aqui comigo. Deixa eu dar um zoom aqui. Olhem aqui ao lado, bem ao lado da minha imagem aqui. O que eu tenho? Eu tenho uma altitude. Então, se eu tenho altitude, com certeza a questão B já está descartada, Porque diz que não se pode observar determinadas altitudes. E aqui eu tenho um perfil topográfico que me diz com exatidão quais são as altitudes do relevo que eu estou representando. Tudo bem? Então a B já está descartada. Bora para C. Apesar de detalhado, não pode ser utilizado pelos interessados. Claro que pode ser utilizado. Vocês estão conseguindo observar aqui, eu tenho um perfil topográfico que na parte de cima me mostra as curvas de nível e embaixo eu tenho o perfil topográfico da região que está sendo representada. Tudo bem? Observem que quanto mais alto, mais escuro é a minha tonalidade de cor. O pico do Pão de Açúcar está representado em vermelho. Tudo bem? Então, quanto a cor for mais intensa, quanto for mais escuro, mais alto é o que? O ponto que eu estou representando. Isso aí já te dá uma dica para a questão número 3. Tudo bem? Então, o que isso aqui representa? Isso representa um corte, na superfície terrestre. Tudo bem? Um corte a ser representado pelos topógrafos, geógrafos ou cartógrafos que estão desenvolvendo aí esse mapa. Vamos lá. Quinta questão. Deixa eu tirar meu rosto do meio aqui. O mapa é a representação gráfica de características físicas e sociais de toda a superfície da Terra, ou de parte dela, sobre um plano, uma folha de papel, por exemplo. Mas o mapa pode representar
corretamente o que existe na Terra em uma folha de papel, precisamos aplicar o quê? Vamos lá. Para eu representar no mapa com exatidão aquilo que existe na superfície da Terra, eu preciso diminuir o tamanho do mapa ao ponto que ele caiba dentro de uma folha de papel. Quando eu faço isso, o que é que eu faço? Eu mexo no cartograma, eu mexo no título, eu mexo na escala ou eu mexo na legenda. Para eu diminuir o tamanho do mapa ao ponto que ele caiba numa folha de papel, eu preciso mexer na... Fica a dica aí para vocês. Vamos lá. Sexta questão, rapidola. Escala em cartografia é a relação matemática entre as dimensões reais do objeto e a sua representação no mapa. Olha a resposta da quinta questão, está aqui na sexta. Assim, em um mapa da cidade de Abaetetuba, lá da tua cidade, eu não moro em Abaeté, né? Apesar de gostar muito de Abaeté, eu não moro em Abaeté. Em um mapa da cidade de Abaetetuba com escala de 1 para 50 mil, tem 5 km de extensão entre o portal da cidade e a orla. Será representada com... Presta atenção que tu vai fazer. Tu vai mexer na dimensão real para colocar na dimensão do mapa. Tu vai fazer um mapa da cidade de Abaetetuba. E tu tem que representar 5 km de extensão entre a entrada da cidade e a orla. Essa escala ela tem que ser 1 para 50 mil. 1 para 50 mil. Então, o que acontece? Como essa extensão vai ser representada no meu mapa? Vai ser com 5 centímetros, com 10 centímetros, com 15 centímetros ou com 20 centímetros? Dentro do mapa, esses 5 quilômetros, eles vão representar quantos centímetros? Aí você vai assistir o videozinho lá da transformação de grandezas para poder responder essa questão, ok? Vamos lá para a sétima. A escala cartográfica representa a relação entre os territórios e suas representações gráficas. Dessa forma, é possível dizer que, quanto maior for a escala, menor a área representada, menor é o detalhamento das informações, menos evidente é a projeção cartográfica utilizada. Olha, essa questão aqui é difícil. Eu vou te dar uma dica agora. Quanto maior a escala, uma escala grande, lembra que é uma relação de grandeza. Por exemplo, quando eu digo 1 para 50 mil, quer dizer o quê? Que o tamanho real foi diminuído 50 mil vezes. Então você divide 1 dividido para 50. 1 dividido para 50 mil é maior ou menor que 1 dividido para 250 mil? Vamos lá, preste atenção numa coisa. 1 para 50 mil, eu vou diminuir 50 mil vezes o tamanho real. Então vou ter um tamanho X. 1 para 250 mil, eu vou dividir 250 mil vezes o tamanho real. Então qual é a escala maior? 1 para 50 mil ou 1 para 250 mil? 1 para 50 mil. Imagina que tu tem uma banana. Não é banana não, um pacote de bolacha. Tu vai diminuir esse pacote de bolacha para 5 pessoas. Então é um pacote para 5 pessoas. E depois você vai pegar um outro pacote e vai diminuir um pacote para 10 pessoas. Vai ser 1 para 10. Quem vai ter o maior número de biscoito? Quem vai ter o maior número de bolacha? Quando você dividiu para 5 ou quando você dividiu para 10? Quando dividiu para 5. Entendeu? É o resultado que é maior, não o número em si, porque é uma divisão. Então, uma escala de 1 para 50 mil é maior que uma escala de 1 para 250 mil. Então, quanto maior a escala, eu tenho uma aproximação mais real do tamanho que eu estou representando no mapa. Então, quanto maior a escala, maior é o detalhamento.
entendeu? E menor é a área representada. Por exemplo, eu não posso representar um globo terrestre numa área de 1 para 50 mil. Eu tenho uma área pequena. Se eu tenho uma área pequena, maior é o meu detalhe. Então, vamos lá. Então eu tenho uma área menor a ser representada, tá ok. Menor é o detalhamento das informações? Não. Maior é o detalhamento das informações no item 2. Então o item 2 está errado. O item 1 está correto. E o 3, menos evidente é a projeção cartográfica. Verdade. Em uma representação pequena, não tem como eu saber qual é a representação cartográfica que eu estou utilizando. Se é a projeção de Mercator, se é a projeção cilíndrica, cônica, tudo bem? Então, aí a resposta correta seria a letra D de doido, tá? Igual o professor está ficando com tanto trabalho para corrigir nessas aulas remotas. Vamos lá. Oitava questão. Considerando a escala baixa, assinale a alternativa correta. Eu tenho aí duas escalas, uma escala numérica e uma escala gráfica. A escala numérica é o item A, a escala gráfica é o item B. Vamos lá. Alternativa A. A escala A é do tipo gráfica e a escala B é do tipo numérica. Não, está errado, é o contrário. Letra B. As duas escalas possuem as mesmas propriedades? Não. Uma é gráfica, a outra é numérica. Letra C. A escala B contém erros porque deveria estar em centímetros? Não, dependendo da representação que ela deveria fazer. E a escala D também poderia ser representada 1 para 1 quilômetro. Aí você tem que multiplicar, tudo bem? Assistir o videozinho que eu vou postar lá para você fazer a multiplicação. Tá? Na verdade, a divisão. Mas já te adianto que a resposta correta é a letra D. E até mais. Olha, rapaz, como meu avatar é parecido comigo, né? Tchau.